Olá a todos, estamos aqui no primeiro programa dessa gestão, FENACON no Congresso Nacional, e hoje como convidado nosso diretor da pasta legislativa, Diogo Chamu, do Rio Grande do Sul, pessoa bem atuante aí no meio legislativo, dos congressos, sempre buscando aí defender nossos interesses perante as mudanças que nós temos na legislação. E a gente está trazendo como pauta, né, a PLP, o Projeto de Lei Complementar 108/21, que trata ali de alterações dos limites de micro e pequenas empresas e do MEI, né? Diogo, como é que nós estamos? Bem-vindo, primeiramente, e aí gostaria de saber qual é a tramitação que está esse projeto no cenário nacional. Uma saudação, presidente Daniel, saudação ao pessoal que nos acompanha. Este projeto ele já passou pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados e agora ele está em análise na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, ele passou na CFT com substitutivo com ampliação da sua amplitude, né, em termos de proposição dentro do projeto. Então, assim, é um projeto que a gente vê um ajuste significativo dos limites, né? Isso vai alterar muito para as empresas do Simples. Temos que nos aprofundar também como é que vai ficar as faixas, o impacto econômico, né? Se vai haver tributação, aumento de tributação para as empresas, se ainda vai continuar o sublimite estadual, porque o sublimite, né, ele tem um prejuízo significativo em algumas empresas, porque apesar do Simples Nacional atual ser até 4.800, a maioria fica até 3.600, né? Então, 3.600 milhões. Então, isso, várias empresas terminam perdendo o limite do Simples, né? Por causa do sublimite. Então, assim, é um projeto interessante para nós, né, para todos os microempresários, empresas do Simples Nacional, porque realmente a tabela da gente é defasada em todos os sentidos. O Chamon trouxe bem, imposto de renda nem se fala há quantos anos, mas não é atualizado. E o que acontece? Vários novos contribuintes terminam pagando impostos que não deveriam pagar. E o Simples é a mesma coisa. Às vezes ele muda de faixa, vai para uma faixa que não é tão interessante para ele, e se ele for para outra tributação, vai ficar um pouco melhor. Ou então ele perde o limite, ele perde vários benefícios porque ele ultrapassou o limite. Então, principalmente essa indexação pelo algum índice, né, no caso o IPCA, que está sendo proposto, é bem interessante para mensalmente ou anualmente ficar esse ajuste automático para as empresas, né? Para a gente não fazer essa parte burocrática. Né, Diogo? Eu acho que agora é aguardar a tramitação do projeto. O que é que nós poderíamos trazer aí nos próximos passos aí para quem nos ouve aqui? Eu acho que a gente tem que ressaltar que o projeto ele é muito positivo, que a partir do momento que traz uma justiça para as empresas, no sentido de atualizar a tabela do Simples Nacional, ele é muito positivo. E também essa grande notícia da indexação ao IPCA. Mas ele tem um ponto de alerta, que é essa questão do MEI. Porque o MEI ele teve a sua origem numa ideia fantástica de facilitar e acabar ou tirar trabalhadores informais da informalidade. Então, o MEI ele tem esse viés até social, muito positivo, é um projeto muito inteligente e que teve um resultado interessante. No entanto, ele tem também um lado meio obscuro, que é tanta facilidade que o microempresário, o microempreendedor individual, ele está dispensado de ter até uma assessoria contábil, né, para cumprir as obrigações principais, que é pagamento do imposto, e acessórias. E isso traz uma situação de botar
pessoas que não estão habituadas a esse tipo de compromisso a cumprirem essas obrigações com a Receita Federal. E isso traz uma inadimplência, tanto de imposto quanto de obrigações acessórias, de em torno de 70%. Então, o fato de nós aumentarmos ainda mais esse limite, possibilitando colocar mais um empregado, quer dizer, o microempreendedor individual, pelo projeto, aumenta o limite para 144 mil e ainda tem a possibilidade de ter 2 empregados. Acaba fugindo um pouquinho do sentido e do objetivo original do MEI, que acaba era para pegar pessoas, né, trabalhadores sem estrutura. A partir deste momento, com 2 empregados, já vai ter uma mini estrutura, inclusive se equiparando a uma empresa, uma microempresa. Então, qual o nosso ponto de alerta? É que seria muito mais coerente facilitar o degrau de quem estoura o limite do MEI para ingressar no Simples Nacional, a ponto de não ter um aumento expressivo de imposto ou não ter aumento de imposto, para que ele possa crescer e desenvolver. Porque o MEI tem que ser uma porta de entrada para se tornar uma microempresa e, né, possivelmente, um crescimento ainda maior. Então, esse é o ponto de alerta, que o MEI ele teria que ser mais enxuto, no nosso entendimento, e facilitar essa transição para a microempresa, para não ter essa situação de ter desobrigado ao cumprimento de obrigações ou ter obrigações a serem cumpridas e, por falta de experiência, por falta de conhecimento desta área, que, convenhamos, não é uma obrigação do microempreendedor individual ter conhecimento desta área tributária e fiscal, então, que tem essa facilitação, no sentido de abrir as portas para ele desenvolver e aí sim se tornar uma empresa, uma microempresa e na sequência até tomar um porte maior. Esse é um ponto bem interessante, né, Chamu? Porque hoje, na prática, o MEI, que é aquela pessoa que não tem um conhecimento de pessoa jurídica, né, ela vira uma pessoa jurídica de uma forma simples, eu digo até em 60 segundos ele consegue ter um CNPJ ali cadastrado, onde ele vai buscar crédito, muitas vezes crédito no mercado, né, principalmente em instituições financeiras, e começa a tocar seu negócio ali como empresário. Só que aí, como ele não tem essa habilidade empresarial, não tem um conhecimento tributário, não tem principalmente uma empresa contábil por trás para lhe auxiliar, né? Ele termina fazendo ali várias compras, vendas ou prestação de serviço que muitas das vezes o que acontece? Ele estoura o limite do MEI. E aí só chega uma carta informando que ele tem que retroagir a exclusão do MEI, porque ele já passou do limite. Né? E se nós tivermos essa transição mais simples, de uma forma que ele não onere tanto uma passagem do MEI para uma microempresa, que ele vá ali de uma forma crescente, ele teria condições de crescer cada vez mais. Então, o ambiente de negócio do microempresário seria muito melhor se nós tivéssemos essa faixa de transição. Isso é um ponto de alerta, um ponto que a FENACOM vai defender bastante nisso. Né? Nós estamos procurando o relator e as entidades envolvidas para debater sobre todo esse projeto, sobre a inclusão ou não desses pedidos, para justamente ajudar o microempresário, o MEI, que quer ali crescer cada vez. Né? Nós temos cases de sucesso, isso é verdade, tem MEI que hoje são grandes empresas, mas também temos muito que deixaram o MEI, só abriram e esqueceram de recolher os impostos, né, que é um valor bem pequeno, R$ 66 ali em média por mês, e ali viraram inadimplente, e com isso só termina trazendo mais prejuízo do que benefício para a própria pessoa que entrou nesse meio empresarial. Né? Então, é um ponto de alerta que nós deixamos aqui essa pauta para tratarmos aí mais para frente e trazer novidades do andamento do projeto. Chamou, eu acho que era isso o projeto, né? Em poucos minutos a gente trazendo uma ideia geral.
A ideia do programa é essa, trazer novidades do que está acontecendo, tramitando dentro do Congresso Nacional e trazendo aí também algumas explicações sobre legislações, tributações, enfim, matérias que sejam de interessante ao nosso público geral. Chamou? Eu quero, aqui no fechamento aqui do nosso programa, ressaltar a importância que são essas pequenas empresas, pequenas empresas e também os microempreendedores individuais para a economia, para a sociedade. Tem uma gama, um universo muito grande de empregos envolvidos aí, tem muitas empresas que também se desenvolvem a partir de um porte menor, e a gente tem que estar voltado, estar com um olhar importante para esses pequenos empresários, esses microempresários. Então, esse projeto ele é muito positivo. Realmente, os limites do substitutivo ficaram elevados demais, que eu não acredito que vá ter aderência e aprovação no Congresso, mas a ideia, a essência do projeto, ela é muito boa, tem que ser apoiada, assim como a FENACOM faz, tem que ser apoiado pela sociedade, porque os reflexos vão muito além destas micro e pequenas empresas. O reflexo de micro e pequenas empresas fortes se dá diretamente na sociedade, na geração de empregos, na geração de renda e também no desenvolvimento da nossa economia. Então, é muito importante o apoio maciço, não há contraindicação de nós termos esse limite ampliado e essa indexação da tabela feita, para que essas empresas possam, sim, trabalhar focadas no seu negócio, não se preocupando com questões técnicas, burocráticas e tributárias. Show, Chamou. Lhe agradeço pela participação, né, pela atualização do que a gente está trazendo aqui a todos. Lembrando que esse programa agora virá ao ar a cada 15 dias, todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, o programa será lançado no nosso canal YouTube. Peço que vocês acompanhem nossas redes sociais da FENACOM, né, no Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, onde sempre estamos atualizando aí, trazendo novidades das nossas participações e para os representados e para a sociedade em geral. Um forte abraço a todos e uma boa sexta-feira.